jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, o podcast Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como é difícil o começo de carreira e vai dar um viés um pouco maior sobre o ponto de vista de quem é mulher. Pra isso eu trouxe aqui as meninas de Jungle Girls. Elas sabem muito bem o que é isso, os problemas, como enfrentar eles e como usar a comunidade a favor do seu crescimento e do seu aprendizado, né? Só que antes da gente ir para a apresentação das meninas, eu queria deixar anotado uma coisa aqui no rodapé desse episódio, que é o seguinte: a gente sempre tem que gravar podcast com duas captações diferentes. Isso porque se der pau em uma delas, você tem alguma fonte alternativa para recorrer. E muito embora essa fonte alternativa normalmente não seja tão boa quanto a original, pelo menos você tem um episódio e quando o conteúdo é muito bom, mesmo que o áudio não fique tão bom quanto, compensa um pouco a qualidade do áudio. Então, nesse episódio eu vou falar pra vocês, desculpa aí, a qualidade do áudio não tá tão boa assim, mas o conteúdo tá muito bom. Então, se eu fosse vocês, eu escutava tudo até o final porque ficou bem legal. E agora, vamos pra apresentação das meninas. Oi, meu nome é Marília. Meu nome é Amanda. Oi, meu nome é Rafaela. Nós somos organizadoras do evento Jungle Girls aqui em São Paulo, que foi hosteado pelo Magazine Luiza, pelo Luiza Labs, no ano de 2019, em dezembro. Boa, animal. Pra gente tocar um pouco nesse assunto, vale aqui dar um pequeno spoiler, de repente, pra quem tá escutando, abaixe suas armas aí, para as pessoas não escutarem já com alguma preconcepção e tudo mais. A gente quer enriquecer a conversa e falar coisas produtivas para todo mundo que tá ouvindo e para até nós que precisamos trabalhar um pouquinho mais e melhorar todas as nossas frentes em relação a isso, né? Então, ao longo do ano, vocês vão ver eu falando mais de eventos que a gente vai fazer e coisas que a gente vai começar a trabalhar mais para trazer mais diversidade para o nosso quadro aqui do Labs e do Magazine. Beleza? Então, vamos lá. Acho que a pergunta inicial que vai puxar todo o episódio é: por que é tão difícil? Na visão de vocês, assim, na experiência que vocês têm de todo mundo que vocês conversam lá na comunidade, o que vocês acham que daria pra melhorar? Poxa, eu acho que é difícil para todo mundo, não só para quem é mulher. Do meu ponto de vista, é difícil para mulher porque, como a Amanda veio falando, a gente tem pouca representatividade. Então é difícil a gente se enxergar com as pessoas que a gente está trabalhando. Então a gente não tá no sapato da pessoa, sabe? Então isso acaba sendo bem difícil, na maior parte das vezes. Sim, muitas vezes nós mulheres, eu falo como mulher, a gente acaba trabalhando um pouquinho a síndrome do impostor. A gente vê uma vaga de emprego, se a gente não atende a 100% dos requisitos, a gente fica com medo de se aplicar muitas vezes. Então a gente tem que trabalhar bastante isso. E as empresas esperam que nós sejamos profissionais prontas já. Às vezes a gente se aplica para uma vaga de júnior e a expectativa da empresa é muito maior do que o nosso conhecimento, do que o que a gente tem para oferecer naquele momento, sabe? Nem sempre foi assim. Nem sempre a programação teve poucas mulheres. No começo de tudo, lá por idos da década de 70, havia muitas mulheres na programação, as mulheres eram usadas como ferramenta de cálculo, enfim. A primeira turma de bacharelado de ciência da computação da USP tinha 15 mulheres e 6 homens. Então era bem grande, assim, e esse número foi caindo cada vez mais. E hoje em dia, se a gente for falar em números, nos cursos de engenharia e ciências da computação, apenas 15% das alunas são mulheres. E 80% dessas 15 alunas desistem no primeiro ano de faculdade. E isso é muito triste, muitas vezes por elas se sentirem sozinhas, por se sentirem inseguras, às vezes não conseguem fazer uma pergunta acreditando que é uma pergunta boba, que os homens ao redor vão julgá-las, exatamente. Poxa, ela é burra. Eu não pertenço aqui. Não pertenço, exatamente. É muito triste. O que eu acho mais triste são as brincadeiras. Sim. Porque, cara, por que você tá falando isso? Sabe? Você não tá trazendo nada pra conversa, sabe? A Ari deu um exemplo no episódio 2. Então, quem tá ouvindo aí, escuta lá o episódio 2 que vai ver os exemplos que a Ari deu. A Silane também deu vários exemplos sobre como elas sofreram com isso. E, cara, é melhor você ficar quieto do que você não vai falar nada besteira, sabe? Você não vai ajudar, não atrapalha.
E se você pode ajudar, por favor, ajude, né? Porque toda ajuda é bem-vinda também. Esse tipo de coisa, né, esse tipo de brincadeira que ocorre mesmo, sabe que acontece dentro de profissional, acaba fazendo com que o mercado tenha uma imagem, né, de que não é para as mulheres. Né? Então, essa imagem, né, que as pessoas acabam fazendo do lado, né, às vezes gera uma insegurança em novas mulheres, né, ingressarem na área. Elas ingressam na área com o pensamento de que vai ser difícil, né, ou de que vai ter preconceito. Então, às vezes, um comportamento, né, um comportamento de todos, que se houver uma melhora, né, houver um pensamento mais coletivo, né, de realmente solidariedade, essa imagem do mercado com o tempo vai se dissipando, né, e vai dando mais segurança para as mulheres de ingressarem na área. Eu entrei na faculdade para fazer matemática aplicada e era um curso bastante difícil. E no terceiro semestre teve um professor que me abordou e falou que eu deveria desistir, que eu não tinha talento para aquilo. O impacto dessa frase tão simples me desmotivou tanto que eu, depois de um tempo eu dropei a faculdade, sabe? Eu gostava bastante, eu adoro matemática, eu adoro programar. Mas o ambiente acadêmico, ele é tão tóxico que, é melhor estudar sozinho ou fazer outra coisa depois do que continuar naquele ambiente, sabe? E falando nessa questão comportamental, psicológica, eu participei de uma palestra um dia que foi um choque de realidade pra mim. Porque eu acho muito assim, quando uma mulher vai trabalhar numa equipe que a maioria são homens, ou a gente começa a entrar no jogo deles, participando das piadinhas, aí passa um tempo, você tá só andando de camiseta e tênis e você tá tipo um homem ali no meio, sabe, assim? E você nem se dá conta disso, sabe? Muitas vezes, poxa, eu não passei uma maquiagem, poxa, eu não me arrumei. Porque você começa a se adequar ao restante da equipe. Isso é terrível, sabe? A gente acaba perdendo muitas vezes a feminilidade, não digo todas as mulheres, mas acontece muito. E isso é muito triste, porque a gente fala, olha, eu vou me vestir desse jeito pra eu estar legal ali no meio deles. Ou não vou me vestir de tal jeito porque vão me julgar, vão me julgar, comentários desagradáveis. Sim. A Amanda tocou um assunto bem legal sobre mulheres no mercado de TI, né, com bastante tempo, acabam ficando mais masculinas mesmo, né, pra se adequar ao ambiente. Ou a passar, às vezes, despercebidas coisas, né? Assim, isso realmente acontece, né? É uma forma até de se adequar ao ambiente onde elas estão trabalhando. Visão, assim, se a pessoa se sente bem, né? Tudo bem, mas tem mulheres que, assim, acabam não se sentindo bem. Mulheres que são realmente mais femininas, gostam de trabalhar com coisas femininas, e, na minha opinião, elas não podem ser julgadas por isso. Na questão de respeito mesmo que os colegas, né, precisam ter com uma mulher que não quer perder essa questão do feminino. A gente tem que aprender a respeitar o espaço, né? Tipo... Só porque é feminino não significa Exatamente. que é incapaz ou que não pode ter essa... Precisa, né, se impactar. Sim. A pessoa não pode deixar... A pessoa não precisa deixar de ser ela mesma. Sim. Né, pra ser bem aceita no lugar disso. Tem um projeto bem legal chamado Elephant in the Valley, que faz um compêndio de histórias de mulheres no Vale do Silício. E elas contam histórias, assim, bem tristes de como é que é trabalhar lá em empresas de tecnologia, numa região que todo mundo observa, que é o foco da indústria tecnológica. Comentários sobre abuso sexual, de extrato, sabe? Por exemplo, uma delas falando, o pessoal ia fazer um happy hour, coisa e tal, e sempre escolhiam lugares pra beber, ou até strip. Ela, poxa, eu tô grávida, eu queria participar, mas acho que não vai dar. Esse tipo de exclusão é absurdo, assim. Nossa, falta de noção completa. Eu tive um mentor numa empresa que eu trabalhei que, num primeiro almoço, nós fomos almoçar, ele falou pra mim, olha, cuidado com o seu Instagram, com suas coisas. Aí eu fiquei, o quê? Aí ele, porque teve uma mocinha da equipe que ela é super dedicada, trabalha bem, mas alguém pegou foto dela de biquíni e saiu rolando em tudo quanto é grupo na empresa. Eu falei, gente... Falou, quem tá errado é quem fez isso, não ela. Exato, e ele veio avisar pra eu ter cuidado, sabe? Eu achei, assim, totalmente desnecessário. Eu tenho que ficar me policiando, até na minha vida pessoal, na minha rede social pessoal, pra não atingir os meus colegas de trabalho. É muito complicado. Pra eles não te ofenderem. Sim, pra eles não se ofenderem com uma casual foto de biquíni que eu vou postar, sabe? É muito triste. Infelizmente, tem gente que tá atrás no tempo ainda. Acho que dentro desse esquema de dificuldades, tem coisas que são esperadas que a empresa faça,
e tem coisas que a gente espera que a empresa cobre corretamente e proporcionalmente, dado cada papel, né? Então, por exemplo, para juniors, a gente tem expectativas determinadas para sênior, para pleno, para cada papel a gente tem para liderança, para diretor, gerente. Cada um tem sua expectativa e sua responsabilidade, né? A gente, antes de começar o episódio, estava falando um pouquinho sobre isso, de como que, às vezes, a falta de oportunidade que existe para juniors é elevada, e que é colocada na mesa pelas empresas, e que todo mundo só quer sênior, ninguém quer formar ninguém, mas aí no futuro não vai ter ninguém. Como que vocês acham que isso poderia ser melhorado, assim? Eu acredito que as empresas têm que estar dispostas a investir nos funcionários. Não contratar, é claro, uma pessoa que não saiba nada, mas o básico. Se a pessoa, por exemplo, eu vou falar por mim, eu sou front, e beleza, sabe um HTML, um CSS, um JavaScript, dá uma oportunidade para essa pessoa. Chegando lá, ela vai se adequar ao framework que aquela empresa trabalha, e depende muito da pessoa também, né? O comprometimento que ela tem, o quanto que ela está estudando, o quanto que ela está se desenvolvendo e mostrando interesse na vaga. Só que a empresa não esperar um funcionário já pronto, sabe? Eu quero que um funcionário júnior saiba tudo com o pé nas costas, e não é assim. A gente não está preparado, sabe? Sim. A gente tem uma cabeça aqui de que a maturidade profissional não tem nada a ver com o quanto técnico que você conhece. É mais em como você se comporta em algumas situações, né? Um sênior, eu espero que ele tenha maturidade de eu mostrar um problema para ele como líder e ele saber ir atrás e saber pensar em resolver aquilo de maneiras diferentes. Quando fizer uma crítica, ele vai receber aquilo e refletir de uma maneira mais madura do que um júnior, que eu espero que vai receber aquilo e ficar um pouco mais arisco no comportamento, porque não entendeu como assimilar aquela crítica e tal. Então, tem tudo a ver com comportamento, porque o técnico, você vai passar material, as pessoas competentes, elas vão conseguir entender aquilo, o que elas têm que fazer, entender como resolver um problema, aprender a ferramenta necessária e aplicar o conhecimento daquilo para resolver o problema. Então, a gente tem essa mentalidade aqui dentro, né? Vocês... E aí, tipo, eu tô há 7 anos aqui. Então, pra mim, eu não sei como o mercado tá. O que vocês... Vocês dizem que o mercado está muito inclinado a não ter isso, ou a estar no meio termo, ou tem isso? Tive uma experiência recente. O pessoal do LinkedIn é bem assedioso, né? E aí muitas pessoas só vêm atrás porque você tem um perfil feminino. E aí, depois de algumas insistências, eu acabei fazendo uma entrevista e tal. E aí queriam alguém que fosse, tipo, gênio da ciência da computação, manjasse de todos os algoritmos e estruturas e fizesse tudo de cabeça e tal. E aí eu fico pensando, poxa, você tá numa empresa que quer ter uma proporção de 50-50, mas você já quer que a mulher saiba tudo, sabe? Você não vai selecionar um público feminino, você está selecionando um grupo masculino, sei lá, com mais de 25 anos, transexual, enfim. Então, é bem estranho, assim, não é raro, é bem comum. Eu tive bastante sorte de ter entrado numa empresa, assim, eu só tinha pleno e sênior, na época eu era júnior. E aí eu gostei da vaga, gostei da empresa, dane-se, eu vou fazer. E a empresa foi tão legal que eles me avaliaram como júnior. Eles observaram e, não, essa pessoa, vamos avaliar. E lá dentro, eles tiveram bastante sensibilidade de estar sempre ao meu lado. Um abraço pro Bruno Silva, que estava sempre me ajudando. Tech lead bem na hora. Bruno Silva sou eu também. Então, são pessoas que se deram o trabalho de investir na minha capacitação. Mas eu vejo que isso é exceção, não é regra. Eu também, assim, agora eu trabalho com desenvolvimento, mas minha última empresa eu trabalhei na TOTUS, eu entrei lá numa academia e assim, foi muito legal, eles investiram na gente durante 3 meses, a gente ficou numa sala de aula para aprender o Proteus, ninguém sabia, pegaram pessoas bem diversas assim, e eu acho que é isso que falta nas empresas. Investimento nesse nível, investimento nesse nível, fala, beleza, vamos pegar um profissional que está se formando, recém-formado, vamos investir nele? E assim, foi super legal, a gente aprendeu uma coisa nova, aprendemos a mexer com o sistema ERP, a turma que eu entrei, e todo mundo se saiu bem. Depois, quando eles falaram, vocês estão prontos, aí a gente foi para o cliente sozinho. E eu não me identifiquei muito com o sistema ERP e fui para o desenvolvimento, só que eu também não tinha experiência e foi muito difícil eu conseguir uma vaga de desenvolvedora, porque eu só sabia o básico, assim, o cru, não sabia mais avançado. Hoje eu trabalho na Accenture e eu sou desenvolvedora lá front-end e eu entrei lá numa academia também, só que eu já entrei como júnior e foi a mesma coisa. Eles contrataram 100 pessoas de uma vez e
dividiu metade para Java, metade para Angular, que é o Angular, né, que a gente trabalha. E deram curso, a gente ficou 1 mês fazendo o curso e, assim, investiram na gente. Depois foram distribuindo. Só que eu só vejo iniciativas assim de empresas grandes. Tem muita startup que eu acho que poderia, tudo bem, não tem condições de contratar uma leva de gente assim, mas pega uns 4, 5, pega um profissional que seja sênior, pega uma semana dele e fala, ensina esse pessoal aqui. Faz um grupo de estudos. Faz um grupo de estudos, exatamente. Eu acho que falta mais esse investimento das empresas. Eu acho que em empresas grandes falta muito iniciativa das lideranças tomarem atitudes em relação a ter uma equipe mais heterogênea em termos de experiência, sabe? Tipo, ter a maior parte do time formado de plenos, aí a camada de cima com mais júniores e pouca gente sênior, porque às vezes o cara que é sênior, ele não quer discutir muito, ele às vezes tem um comportamento que ele tem muita experiência e ele julga que já sabe a verdade disso. Se ele trabalha no Labs e tem esse comportamento, ele tem problemas, porque uma hora a gente vai pegar ele. Mas, num termo geral, no mercado, o que a gente sente mais dificuldade fazendo processo seletivo é encontrar sêniores que a gente realmente acha que o pessoal tem um comportamento legal. E a gente encontra muito mais com a galera que é plena e júnior, sabe? A dificuldade como líder, custo de coordenação, que é o quanto eu vou precisar dar feedback e supervisionar e tirar dúvidas, é muito maior para o nível mais iniciante. E é natural e esperado isso. Eu acho que falta das empresas pequenas de ter consciência de que, putz, eu preciso ter pelo menos uma pessoa que está crescendo no meu time e todo ano crescer uma pessoa aqui no meu time e bota isso como meta sua, sabe? Todo ano você vai pegar um profissional do mercado e vai fazer essa pessoa evoluir para dar o próximo passo em 1 ano. Isso vai ser um puta desafio para você, porque você vai ter que estruturar esse crescimento se você quiser fazer isso em 1 ano. E não é fácil, é difícil, mas é possível. Sim. E se todo mundo fizer isso, em empresas grandes você vai ter um puta resultado, porque você vai ter... quantas equipes? A gente tem, sei lá, aqui 80, 90 equipes. Se a gente fizer isso aqui, em todas as equipes, a gente vai ter aí 90 profissionais pro ano que vem, preparados e mais capacitados. É lógico que não é linear essa taxa de aproveitamento, mas o que eu quero dizer é que falta realmente um pouco desse engajamento, sabe? Tanto em liderança a nível de dono de empresas pequenas, quanto de lideranças de middle management, como pessoas que estão no meu papel. Assim. Exatamente. E eu acho que essa mentalidade, né, as empresas poderiam investir mais em júniors, né? Poxa, os júniors são extremamente engajados, né? Eu acho que eles são até mais animados, né? Mais energéticos para fazer desenvolvimento, estão vendo coisas novas, é tudo muito novo. Uma coisa que eu acho muito legal de desenvolver júniors é que eles não têm dogmas, né? Eles não têm já um jeito que eles gostam de fazer as coisas, eles estão mais abertos a novas experimentações, né? Isso é uma qualidade que eu vejo muito júniors, né? E as empresas poderiam usufruir melhor disso. Outra coisa que eu queria comentar, né, que eu acho que faz parte do nosso papel, nós que já estamos trabalhando nas empresas, né, seja como desenvolvedor, júnior, pleno, seja como líder, fomentar esse pensamento dentro da empresa, porque as empresas, né, principalmente as empresas que trabalham com linguagens como Python, Ruby, PHP, elas usufruem do open source. Não só do conhecimento, né, das linguagens open source, mas também de ferramentas open source. Né? E open source é mantido pela comunidade. É uma forma de retribuir para a comunidade, investir, né, investir nas pessoas que vêm da comunidade. Né? Por exemplo, o Luiza Labs, né, acaba retornando algo para a comunidade, porque afinal de contas a empresa ela acaba desenvolvendo ferramentas, sistemas em cima de ferramentas open source. Né? E essa mentalidade, esse pensamento, né, essa cultura, também é responsabilidade nossa, né? Conversarmos com os nossos líderes, né? Nós fomentarmos isso dentro das empresas. Cultura é responsabilidade de todo mundo, né? Exatamente. Cultura se constrói com todo mundo fazendo alguma coisa. Não é alguém que fala uma cultura e isso sempre. Esse é um ponto bem legal, assim, que a gente tá falando, empresa, mas tem todo mundo que quer aprender programação, quer ir para uma empresa, enfim. Existe o comportamento do open source e é bem legal, assim, o papel da comunidade na construção de outros programadores. Então, poxa, não consigo trabalhar numa empresa, ou talvez não quero. E aí você ter comunidades que direcionam os participantes a participarem, redundante, de projetos open source. É muito legal, assim, até o papel do Django Girls mesmo, da gente estar aberto a, poxa, você pode fazer um blogzinho para você pode ter seus projetos pessoais, a comunidade, por exemplo, do Python é gigante, então a participação das pessoas é enorme. Sim. Então,
tá numa empresa gigante chamada Comunidade das Linguagens. A comunidade de Python, eu já fui em eventos de algumas comunidades diferentes, de alguns grupos diferentes, e é uma comunidade que eu, no geral, gosto dos eventos, saca? Eu gosto bastante. Eu acho que a mentalidade da comunidade é bem saudável, bem aberta a ouvir coisas novas e bem ciente de que, cara, você não vai resolver tudo com uma linguagem, sabe? Então o pessoal também conhece outras coisas, explora outros horizontes e tal. A gente tem vários exemplos aqui dentro de pessoas que fizeram transição de carreira e foram para comunidades para aprender e trocar com a galera que tava lá. Então, putz, a dica que eu dou para quem tá querendo entrar ou quer evoluir fica mais próximo de alguma comunidade dessas que tem uma mentalidade mais aberta, né? E quem tá pensando em o que eu faço de projeto para começar a programar, uma dica que eu dou, que eu usei para mim, pega um problema que você tá muito incomodado seu, que é tipo, eu sempre perco horário de alguma coisa. Em vez de usar um calendário, faz um programinha lá que sabe agendar alguma coisa e fazer uma coisa simples, sabe? Pega esse micro problema seu e resolve ele programando. Porque daí você já começa a aprender algumas coisas, você já vai bater cabeça, vai aprender a usar as ferramentas aqui e ali. Então é legal esse approach. É isso que estamos aqui, né? Exatamente. É bem legal o projeto também da DigitalOcean, do Hacktoberfest, de reunir uma cacetada de pessoas para resolver problemas da comunidade para a comunidade. Então, sei lá, às vezes você tem uma lib que você está usando e o negócio não funciona, ou você pode melhorar. Você vai lá, abre um PR e tá contribuindo uma coisa que vai voltar para você. Então, é muito bacana, assim, ver o quanto as pessoas da própria comunidade fazem coisas tão legais. Podemos pegar como exemplos libs e frameworks, né? O exemplo do Angular, né? Que a Amanda agora tá voando baixo no Angular, né? Nasceu dentro do Google, né? Era uma ferramenta que a equipe do Google usava, né, para os projetos deles, e eles acabaram precisando otimizar, né, a forma como eles desenvolviam, né? Otimizar reaproveitamento de código, ganhar mais produtividade, criou-se o framework, né? E ele foi evoluindo, foi aberto para a comunidade. Aí, quando você abre para a comunidade, é o que acontece, né? Muita gente trabalhando naquilo e a ferramenta tem um potencial enorme para evoluir, né? Mas a contribuição inicial aí veio, né, de uma empresa que abriu o código dela, né? Que é a devolução, né, do open source, né? A gente tem um framework de JS, que eu vou pôr o link no post. Esse framework a gente desenvolve aqui dentro muita coisa e ele é open source. Ele é bem facinho de trabalhar. O pessoal de Uberlândia, principalmente, trabalha muito com ele. Assim. Você já abriu ele para a comunidade? Ele é aberto. É só clonar lá e começar a usar, abrir issue e a gente vai trabalhando em cima. Mas o pessoal usa bastante ele, assim, e é bem produtivo. Por isso que a galera curte ele. A gente fica sempre falando, né, sobre frameworks, linguagens de programação. Eu tive uma experiência bem legal no primeiro dia do Girls. Eu conheci o Érico e das nossas conversas e tal, programação não é só linguagem de programação, como assim? Eu comecei a descobrir que existe uma cacetada de coisas que a gente tem que saber, que a gente tem que aprender, que vão além só de código. Sim. Então, para você que quer aprender programação, assim, vá atrás de outros materiais. Toda empresa é fomentada de acordo com um tipo de regra de negócio. Por exemplo, o Magazine Luiza é muito e-commerce. Tentar procurar qual que é o cerne daquela empresa, qual que é o valor daquela empresa, ler diversos materiais a respeito de curiosidades, enfim, coisas randômicas, porque isso também acrescenta na hora de resolver problema. Sim, eu vou um pouquinho além e em empresas como o Magazine, você vai ter vagas específicas para coisas, às vezes, um pouco diferentes. Tipo, você vai ajudar a equipe de, sei lá, gestão de pessoas. E aí você vai fazer os sistemas que a gente usa aqui dentro para gestão de pessoas, sabe? Então é interessante você olhar um pouquinho sobre isso também. Sobre logística, que é um mundo gigantesco à parte. Então é legal você estudar também o mercado que aquela empresa vai e que aquela vaga está te oferecendo. Porque tem empresas que nem a gente abre vaga para equipes mais específicas. A gente não tem um pool gigante de vagas que a gente vai pegando gente de lá. A gente abre vagas conforme a necessidade. Então... Sim, tem toda uma regra de negócios que a gente tem que aprender, né? Porque como você disse, você vai desenvolver um sistema de gestão de pessoas, de recursos humanos, você tem que saber fazer o cálculo de uma folha de pagamento, às vezes até para você implementar no seu sistema. Eu hoje trabalho com um segmento bancário e eu tenho que aprender um monte de cálculos, assim. Então não é só codar, você tem que saber também um pouco da regra de negócio. Absolutamente, né? Não. Programar é você saber resolver problemas através do código, sabe? E você vai ter que entender um pouco do problema. Eu aprendi sistemas contábeis por causa disso, sabe?
Então, uma coisa que eu acho interessante também, né, que a gente aplica lá na empresa, tanto para qualquer profissional que seja entrando, né, seja sênior, é a questão do propósito, né, que o que você vai fazer lá dentro, né, o que você vai fazer dentro da empresa, faz sentido para você? É uma coisa que você gosta, né? Por exemplo, eu jamais trabalharia, por exemplo, numa empresa de cigarros, né, porque eu acho que o propósito de uma empresa de cigarros não está alinhado com o meu. Assim, eu acho que não só as empresas, né, como os profissionais, coisa que não é avaliada é isso. Aquele profissional que está entrando, né, ele realmente gosta daquilo, né, ele realmente ele acha que faz sentido o que fazemos aqui dentro, né? Os profissionais que trabalham na Luiza Labs, eles acham que faz sentido, que o propósito da Luiza Labs faz sentido para eles, né? E não só as empresas se perguntarem isso em relação aos profissionais, mas também o profissional se perguntar, né? Por que você está entrando naquela empresa? Você gosta do que a empresa faz? Você sabe o que a empresa faz? Você sabe o que a empresa faz? Faz sentido para você o que aquela empresa faz? Né? Eu acho que um profissional que entra numa empresa se interessando pelo negócio da empresa, né, achando que aquilo faz sentido, ele acaba demonstrando naturalmente, né, um interesse muito maior naquilo que ele está fazendo. Isso acaba gerando um diferencial no trabalho. Às vezes as pessoas que estão, quem júnior está entrando no mercado, obviamente pode não conhecer tanto o mercado, né, mas se perguntar, né, faz sentido isso que a empresa está desenvolvendo? Faz sentido o trabalho que eu vou desenvolver isso? Então é uma pergunta bem interessante de se fazer. Isso também até colabora com a própria satisfação profissional, né? O lance do propósito é um negócio que vai desde cima, sabe? Tenta conhecer quem tá tocando a empresa e ver se quem tá tocando a empresa tem um propósito, ou se tá só fazendo por fazer, sabe? Eu penso nisso como você investir no fundo de ações. Fundo de ações multimercado. Pra você engajar, né? Pra você colocar o seu dinheiro, né? Você, poxa, já é difícil juntar dinheiro, né? Você junta o dinheiro e vai colocar no fundo. Tente entender quem tá administrando, né? A pessoa que tá administrando esse fundo, ela é uma pessoa organizada, né? Ela tá investindo em títulos em que você acredita que vai ter rentabilidade. Eu acho que quando um profissional entra numa empresa, ele vai ter o tempo dele lá dentro. Não é só dinheiro, né? Só trocar salário, trabalho por dinheiro, né? Ele vai ter um tempo lá dentro, ele vai buscar um aprendizado, buscar experiências, né? Ele tá buscando experiências no lugar certo. Essa pergunta, acho que é uma coisa que as pessoas às vezes não fazem, né? Acaba gerando tanto mais satisfação da pessoa, né, que está na empresa, com o profissional. Então, o propósito realmente dos profissionais, né, precisam estar alinhados com a empresa. Da mesma forma que a gente vê, por exemplo, nas inscrições, né, a Jungle Girls, né, eu acho bem interessante que existe um método de avaliação das garotas que vão fazer treinamento e no questionário, né, é perguntado por que você quer atuar, qual que é o objetivo de você entrar na área de atuação. E muitas garotas às vezes não sabem por quê. Ou assim, elas eu quero programar porque eu gosto de matemática, né, assim, às vezes, poxa, eu gosto de fazer conta, né, ok, mas dependendo do que você for fazer, né, programar nem sempre é fazer conta, né, envolve outras coisas, que nem quando as pessoas entram em ação, acham que é código e na verdade é um conhecimento de ferramentas, né, como a Maria. Então, até no processo de avaliação das aplicações, né, do treinamento do Jungle Girls, o propósito das meninas são avaliados, né, para saber se está de acordo com aquilo que elas querem fazer. E se elas vão espalhar também o conhecimento. Exatamente. Por exemplo, quero fazer um workshop de Django porque na minha empresa tem um projeto Java que eu preciso aprender. Mas no workshop de Django você não vai aprender Java, né? É Python. Então, você não acha interessante buscar uma comunidade de Java? Então, até o propósito das meninas que entram na comunidade é avaliado, né? De que é uma orientação. Eu acho interessante esse engajamento de a gente orientar as meninas, né? Não só o seu objetivo não é Python, mas somos uma comunidade de programação. Vamos orientá-la a buscar uma outra comunidade. Foi bem legal, assim, a gente tem um feedback das meninas de, poxa, eu queria ter participado, eu não consegui. E a gente fala, você quer participar? Então, tal dia vai ter um outro evento, você quer aprender ciência de dados? Tem aquela comunidade naquele lugar lá que acho que você vai curtir. E elas não sabiam que essas coisas existiam e elas vão atrás, então legal. É muito legal. Aquela mesma questão do feedback da empresa que a gente estava conversando um pouco antes do podcast, né? Das empresas numa possível processo de seletivo, né, o candidato não é aprovado, as empresas têm cuidado de dar um back. Remanejando. Isso é bem legal, assim, é um costume, assim, que eu vejo que as empresas não fazem, né, só você foi reprovado, você não foi reprovado. O feedback da empresa com o profissional que ele é reprovado no processo seletivo é uma forma de colaborar para o mercado, né, para melhorar a qualidade profissional. Sim, até para o profissional saber aonde que ele errou, o que ele pode melhorar nos próximos processos seletivos, né? É porque assim, a gente fica falando empresa, né? As empresas são feitas de pessoas também. Sim. A gente fala empresas. Também não, né? Não são pessoas, né?
tem recursos, né? Sim. Eu fico muito puto quando alguém chama pessoas de recursos. Tipo, muito puto, de verdade. Sim. Teve diretor aqui, que se ele ouvir aqui, ele sabe que eu tô falando com ele. Porque eu falei isso pra ele. E ele falou, não, que a gente vai pegar os recursos. Eu falei, cara, aqui a gente trabalha com pessoa, não com recurso. E daí... Recursos, pra mim, sei lá, fornecedores, maquinário, né, ferramentas. Pessoas são pessoas. E quando a gente fala de empresas, são feitas por pessoas. Né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas elas não estão entrando numa empresa, na verdade você está entrando numa comunidade. Né? Ele está entrando numa equipe, né, para trabalhar com pessoas. Sim. Esse negócio que eu falei do diretor também, vale ressaltar um adendo aí, só pra não ficar que eu só dei esse porro nele, já era. Ele ainda tá aqui e faz um tempo que ele tá aqui. Por que ele tá aqui? Porque ele tá muito aberto, desde que ele entrou, a se adaptar e conhecer e mudar, sabe? Então, ao longo do tempo, ele foi adaptando o discurso dele conforme a gente vai falando, cara, não fala assim não. Não fala desse jeito não, muda um pouco aqui, muda um pouco ali. E ele foi super se adaptando. Então é bem legal ver alguém no nível dele ter todo esse trabalho, sabe? Então, se você tá ouvindo aí, ouviu isso, tá assistindo mal, parabéns. Teve uma pesquisa na Universidade de Carnegie Mellon em que foi procurado sobre a quantidade de mulheres nos cursos e tal. Depois das pesquisas que eles fizeram, eles acabaram fazendo um curso pré-introdutório, assim, para quem não sabe absolutamente nada, total beginner. E depois da introdução desses cursos, aumentou a proporção de mulheres nos cursos de ciências da computação em 42%. Então, quando você está atrás de mudança, você investiga e propõe alguma ação, o resultado é muito positivo. Então, empresas que, sei lá, eu não concordo com nossa diversidade, enfim, você está proposto, a mudanças e fazer alguma coisa, sabe? Não, minha empresa não tem diversidade. Seja um agente da mudança também, exatamente. Né? Primeiro tenta mudar. A gente faz isso no processo seletivo também, saca? A gente tenta entender, quando a pessoa exemplifica problemas, a gente tenta entender como ela tentou lidar com aquele problema. Porque a gente vê valor pra caramba em você tentar ser um agente de mudança, sabe? A gente foi um agente de mudança e ainda é no Magazine e aonde a gente puder ser, porque aqui no Magazine posso falar porque o Fred deu espaço pra gente fazer isso, sabe? Ele foi patrocinando a gente e falou, não, vocês podem fazer isso aí, pode fazer isso aí, faz isso desse jeito, e a gente foi fazendo. Mas foi porque a gente quis fazer, entendeu? A dica principal que eu dou pra quem tá escutando é realmente dar a cara a tapa e ir atrás, sabe? Porque você tem que correr atrás das coisas que você vê valor. Pessoalmente, quando eu comecei a trabalhar, eu encontrei a Bia, que é uma das organizadoras, e foi muito importante ela ter me levado para comunidades onde eu conheci meninas que tinham tantas coisas em comum comigo, e aí eu conheci o Jungle Girls, e aí eu vi que o pouco que eu sabia era muito para pessoas que tinham zero conhecimento, e a partir dali eu ganhei uma força para sair de onde eu estava e ir para uma outra empresa onde tinha poucas meninas, mas as poucas pessoas que eu conheci lá, o Lucas de Oliveira, era uma pessoa que ele queria fazer mudança, sabe? E ele me dava cursos pra fazer. Ele falou, você tem interesse? Não, tô aqui meu login. Ele me dava o login dele no Udemy e outras coisas assim, pra eu fazer cursos, e eu aprendi muita coisa. Então, pode ser que você não seja um cara da comunidade, mas se tem uma pessoa do seu lado, dá um cutuco e falar, você tá afim? Tem esses caminhos, tem esses livros. Buscar um mentor, né? Ou uma mentora. Sim, a mentoria tem um papel fundamental na nossa carreira. A Marília comentou uma coisa que eu gostaria de compartilhar também, sobre o que mais me motivou, né, a ser voluntária no Jungle Girls, né, ser combinador. Eu vi, assim, meninas participando do workshop, né, primeira vez, entrando na programação naquele ano, e já no segundo evento, participando para ensinar outras garotas, né, e eu fiquei pensando, poxa, foi o que a Marília comentou, né, a pessoa tem pouco conhecimento, né, mas o pouco que ela tem, ela compartilha. E eu me senti envergonhada na época. Pensei, poxa, eu tô trabalhando faz alguns anos, né, compartilhando. Tem gente que nem trabalha com Django ainda, né, só fez o workshop e já está compartilhando o que aprendeu no workshop. Então, isso foi uma coisa que me motivou bastante, né, a entrar no evento e ensinar também. E é incrível quanto você aprende, né, ensinando. Quanto as pessoas que estão lá aprendendo, quanto que as pessoas têm potencial, quanto elas também podem te ensinar. Acho que isso é incrível. Então, é a mesma questão das empresas, né? O quanto que empresas podem agregar tendo profissionais que estão aprendendo. Sim, eu faço suas minhas palavras, porque eu cheguei no Django através do Pai de São Paulo, e pra mim foi quando eu comecei a participar de comunidades um ponto muito importante. Eu tenho uma filha
Lívia. E o primeiro workshop que eu participei do PyLadies, eu mandei um e-mail perguntando se eu podia levar ela, porque eu não tinha com quem deixar, sabe? Eu lembro dela. Sim, e as meninas foram super receptivas. A Roberta falou assim, olha, a gente tem um curso Python Kids, posso passar pra sua filha? Eu falei, pode. Aí depois ela falou, pergunta se ela quer fazer primeiro. Eu falei, claro. E assim, eu não trabalhava com desenvolvimento na época. Aí depois, no próximo, eu ousada fui lá e falei, você é monitora. Me inscrevi pra monitora. Uns dias antes eu fiquei tendo um ataque de pelanca. Meu Deus, eu não sei nada. Do Django Girls. Do PyLadies. Do PyLadies. Aí eu falei, meu Deus, eu não sei nada. E fiquei estudando e consegui ser monitora. E em 2018 eu me inscrevi para ser treinadora no Django. Eu cheguei a fazer o Django como aluna também. E esse tempo todo eu sem trabalhar com desenvolvimento. Eu me inscrevi para ser treinadora e fiquei estudando loucamente. E você se comprometer a disseminar o conhecimento, você tem que estudar também. E uma coisa que foi muito legal, que mesmo eu na condição de treinadora, eu posso ter dúvidas. Sim. Às vezes tinha coisas que eu não sabia mesmo, e eu não trabalhava com desenvolvimento. E eu chegava na mana do lado, por favor, me ajuda, minha aluna aqui tá com problema, eu não tô conseguindo. E agora em 2019 as meninas me chamaram pra organização, eu fiquei super contente, sabe? Sim. Foi um novo desafio. Esse ano eu já não teria que estudar loucamente Django pra treinar com as meninas, mas é um desafio maior você organizar um evento, você fazer a seleção, como a Rafa falou, conseguir patrocinadores, os custos. Nossa, assim, foi um desafio muito legal, assim. Eu sou muito que a comunidade proporciona isso pra gente. Isso. Uma coisa que a Amanda comentou também, que eu acho super bacana, é ver garotas, né, de outras áreas, né, de outras áreas. Por exemplo, eu lembro que nas inscrições, né, tinham fichas, né, de meninas que trabalham com agronegócio, né, mas elas têm um problema na área delas que elas querem resolver com programação. E assim, eu achei incrível a possibilidade de não só trazer pessoas para a área de programação, mas levar a programação para outras áreas, né, através dessas pessoas. Então, uma das coisas que eu gostei bastante foi a iniciativa de pessoas de outras áreas que não têm interesse em mudança de carreira, elas gostam, estão satisfeitas com as áreas onde elas atuam, mas elas querem resolver o problema delas com programação, né? E eu achei incrível a gente levar a programação para outras áreas, para resolver problemas de outras áreas. Sim, eu acho que isso é uma perspectiva de futuro interessante também, porque a gente está num mundo que é cada vez mais acelerado, né? Quer a gente goste ou não, não tem muita saída. E algumas maneiras de você saber lidar com isso é programando e sabendo fazer script para facilitar a sua vida aqui e ali, extrair dado aqui e ali. Então, é uma outra maneira de observar, né? Como que programação pode ajudar, né? Exatamente. Por que a programação precisa estar restrito a profissionais que trabalham com programação, programadores, né? Por que outras pessoas de outras áreas não podem aprender também, né? E para resolver problemas da área deles, né? Data Science nasceu também com esse propósito, né? Para resolver problemas não só de várias áreas de negócio, de atuação. Eu acho bem legal ver pessoas de outras áreas querendo usar a programação no meio delas, né? Eu acho isso incrível. Ou ensinar, assim, tivemos muitas inscrições de professoras que, eu quero ensinar os meus alunos a programação. É muito legal, sabe? Talvez ela não vá aprender a programação, mas o fato de você ter uma professora que... Geralmente o professor tem aquele tabu de eu sei tudo. Então a gente acaba não vendo o professor como alguém que tem mais coisa para aprender. Então ter uma figura que vai para sua sala de aula e fala, olha, eu fui no workshop e aprendi uma coisa nova, uma coisa diferente, e eu tô aqui para ajudar vocês a aprender isso também. Isso muda muito o paradigma. Nossa, que legal. Sim. Esse ano a gente teve uma moça que foi selecionada e ela trabalha como recrutadora numa empresa multinacional bem grande, e eu achei muito legal, eu conversando com ela durante o dia, ela falou que só veio porque ela quer aprender o que ela tá fazendo para contratar. Quem que ela tá recrutando. Ela falou, eu quero entender, porque chega um gestor de TI para mim e fala, eu quero um funcionário que faz isso, isso e isso. E ela, meu Deus, eu não sei o que é isso. E ela falou que viu também como uma oportunidade de ela estar mais próximo de mulheres, porque ela falou que na área de tecnologia, quando ela vai contratar, a maioria sempre são homens. E ela falou, não, eu tenho que atrair mais mulheres. E é uma profissional totalmente, assim, que ela não é de programação, e ela levou aquilo pro dia a dia dela. Eu acho que foi muito marcante, assim. Ela tinha um propósito que tá totalmente ligado com o evento, mesmo que não seja pra ela, né? Ela tava fazendo aquilo não por ela, mas por outras pessoas. Sim, exatamente. Que da hora. A Riane, que trabalha aqui na equipe de recrutamento, quando ela começou a trabalhar aqui, ela falou pra mim, quando eu não entender as coisas, eu vou ir perguntando pra você. E aí você vai me explicando que eu quero aprender o que eu tô falando. E ela já sabia um pouco das coisas, mas tipo, a gente tem especificidades maiores por causa de linguagem, de ecossistema e tal. E por causa do nosso tamanho, a gente faz coisas... Tipo, a gente usa
algumas coisas que, por causa do nosso tamanho, a gente tem que usar, que outros tamanhos de empresa não faz sentido, sabe? Então ela começou a aprender umas paradas legais, assim, e hoje é engraçado porque às vezes eu faço processo com ela e ela fica falando lá, tipo, tem um monte de coisa que eu não explico, assim, que ela já sabe, ela já fala, e é isso aí, é uma da hora. Em relação a obstáculos, o que eu gostaria de ouvir aí pode ser diretamente para mim, vocês podem me usar como entidade que canaliza isso, mas como nós, homens, podemos ajudar, sabe? Acho que a gente falou um pouco sobre os comentários, isso é o mais óbvio. Se você faz isso, tá escutando, pelo amor de Deus, já tá na hora de você parar faz tempo. É mais fácil eu dar um toque numa mulher e falar, olha, talvez do jeito que você tá falando não é legal. Porque você tá falando a linguagem da pessoa. Eu cresci com muitos homens, eu tenho meu irmão, amo ele. Então, eu sempre tive aquela coisa de ser meio moleque e tal. Mas acho que ser adulto já é um pré-requisito muito importante. pra todo mundo que passa dos 18, né? Seja adulto. Se você tem esposa, namorada, companheira ou companheiro, não fale disso. Não fale mal do seu companheiro para outras pessoas. Imagine aquela pessoa, se ela estivesse do seu lado ouvindo o que você fala, não fale, não é agradável. Evite expor também as pessoas, assim, não é muito agradável você ficar expondo casos pessoais. Eu acho que todo mundo tem dificuldade e não carece de você chegar pra pessoa e falar, olha, você tá tendo dificuldade? Você precisa de ajuda no quê? Somos todos humanos, acho que no final das contas, então não tem problema você se aproximar da pessoa e falar, olha, sei lá, você tá com algum problema muito pessoal, tem alguma coisa que eu posso te ajudar, eu posso encontrar alguém pra ajudar você. Então, eu acho meio estranho, assim, porque eu sempre trabalhei com homens com uma certa idade de relacionamento e tal. Então eu achava muito estranho as pessoas que têm relacionamento tratarem as mulheres do ambiente de trabalho de uma maneira muito diferente, ou de uma maneira agressiva, ou tratar como um homem. Já ouvi isso, assim, tava num grupo de colegas, assim, à noite, e começaram a falar umas coisas tão agressivas, sabe? Eu não sabia se eu intervinha ou não. E aí falaram, ela é menina. Como você esquece? Esse cara tá na sua frente. Fiquei um pouco assim de se fosse eu ia abusar. Sabe, imagina você é o único homem na sala onde tem um monte de mulher e todas as mulheres começam a falar, olha, porque homem não presta, porque homem não sei o quê, porque só fica falando assuntos só femininos também, ficava falando sobre, sei lá, processos fisiológicos mulheres. Sei lá, como você se sentiria se fosse só você? Sim. Quando a Débora veio pra cá, eu sempre uso a Débora uma porra de coisa porque ela é a menina do time. Quando ela veio pra cá, a primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei, cara, se a gente falar alguma merda, fala aí, por favor. Porque eu não quero que você tenha um ambiente que você vai se podar ou alguma coisa do tipo. Então, até hoje eu sempre falo pra ela, e a ideia que a gente tá fazendo te incomodando? Dela, nada. E ela continua falando nada, sabe? Eu espero muito que ela realmente esteja falando a verdade. E ela sempre escuta. Ela faz parte da galera que revisa os episódios do podcast. Então, ela vai ouvir essa pergunta pra ela, pública, antes de todo mundo. Mas eu espero muito que seja verdade. E se você é líder e tá escutando isso, eu acho que um comportamento desses ajuda bastante, sabe? Uma coisa, assim, também que eu vejo é que, às vezes, tem alguns grupos de homens e eles veem que um outro tá fazendo uma coisa errada, só que eles não falam. Não, você tem que falar, cara, não fala isso, velho. Sim. É bem absurdo isso, assim. Tem que esperar alguma mulher falar, olha, fulano tá falando uma coisa que eu não tô gostando, sabe? Aí eu tive um caso, assim, parecido, e aí eu falei com os meus outros colegas, e eles, eu também não curto. Então, mas por que só eu tenho que falar? Aí, às vezes, acaba existindo um estigma que a mulher é sempre reclamona, a mulher tá sempre incomodada, não pode falar nada agora na frente dela, essas coisas. Então, isso acaba também restringindo, sabe? Eu tô incomodada, mas eu não vou falar, porque senão eu vou ficar com estigma de, que só fala, sabe? Sim. Eu acredito que o respeito também é o primordial. A partir do momento que você tem uma mulher na equipe, você não tem que subjugar os conhecimentos técnicos que ela tem. Você tem que, por exemplo, às vezes ela pode ter uma dúvida, não é você ir lá e fazer por ela, é você explicar se você sabe? Homem, né? Explicar, ajudar ela, assim, realmente. E muitas vezes deixar ela
ficar à vontade, sabe? Na equipe, eu acho que é muito importante. Acredito que uma das coisas que eu gostaria de pedir, né, para uma entidade masculina hoje, que é representada pelo Bruno, é que, não só para o Bruno, mas para todos, né, ter empatia pelo próximo, né, respeito e empatia, e entender que as pessoas, elas têm uma visão de mundo, às vezes uma visão diferente da sua. Então, nós mulheres, às vezes, nós temos alguns traços diferentes dos homens, né, às vezes por questão, às vezes até por questões biológicas mesmo, que vem lá de trás, né, mas, por exemplo, às vezes uma visão diferente, uma visão mais detalhista, uma visão mais emocional em relação a algum assunto, em relação a algum problema, né? E eu acho que empatia para entender, né, que as pessoas têm visões diferentes, né? E o respeito, e a Amanda comentou. E para as mulheres, né, a recomendação que eu daria, né, é que às vezes não entra tanto na defensiva, né? Às vezes entra numa equipe muito masculina, né, que comentáriozinho assim, está me atacando, né? Às vezes saiu sem querer, né? A gente reconhece. Tem, às vezes, piadas que são feitas com o propósito de ofender, né? Mas algumas é, às vezes, brincadeira, né? Então, assim, se não ofende, né? Às vezes, talvez entrar um pouco na brincadeira ou, às vezes, conversar com a pessoa, né? Olha, isso não é legal, né? Isso tá me ofendendo, né? Então, às vezes, o diálogo é sempre contido, vai ser primordial. Né? Às vezes, uma postura muito defensiva, às vezes, acaba gerando um impacto pior, né? Então, assim, não digo que... Não estar na defensiva, né? Mas estar aberta ao diálogo, buscar o diálogo quando a coisa for dito, né? E eu acredito que buscar também apoio de uma liderança, né? Caso aconteça algum problema, assim, mas eu acredito buscar o apoio da liderança, sim, né? E aí tem essa questão dos líderes também estarem preparados para lidar com esse tipo de situação. Sim, essa parte que você falou da questão de entrar um pouco na brincadeira, eu não concordo muito, porque aí pega o primeiro tema que a gente falou lá no começo. Uma mulher, quando está inserida no ambiente, ela começa a entrar na brincadeira, fala, eu sou bacana, eu sou legal, tô aqui no meio de todo mundo e não tô reclamando. Eu acho que, dependendo da situação, a gente tem que falar sim. Eu li um artigo um tempo atrás de um rapaz da Acreditas, eu posso disponibilizar depois, e eu achei sensacional. Ele fez uma conversa com o grupo. Ele conscientizando os outros homens que trabalham na equipe. Por exemplo, não vamos falar expressões como vocês podem falar, vamos colocar o pau na mesa, essas coisas. E assim, eu não sou obrigada, sabe? Não, nem eu, como qualquer mulher, não tem que trabalhar ouvindo isso. Então eu acho que a gente tem que falar. Isso de falta de etiqueta também. Você tá no ambiente profissional, né? Falando, por exemplo, palavrão. E aí, fodeu. Porque a gente fala, infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Eu tenho um exemplo de um negócio sobre empatia. Tem uma pessoa que trabalha aqui, que ela viajou pra fora do país e ela acho que tava no Queens. E aí ela entrou, assim, ela com o marido dela e mais um casal. Eles entraram no bar. E nos Estados Unidos é bem comum ser tipo Friends, sabe? Onde você tem um bar, as pessoas se encontram ali e fazem uma festa. E no Queens é um bairro que é predominantemente negro. E aí, ela é branca de classe média. Ela entrou no bar, naturalmente, todo mundo achou estranho e olhou pra ela. Daí ela se sentiu reprimida e falou, o que eu tô fazendo de errado? E ela, entrou com vergonha, sentou e, putz, o que eu faço? Sabe? Causou uma estranheza muito grande. Beleza. Corta a história, ela contou pra gente aqui, e tem um amigo nosso aqui que trabalha aqui também, que é o Renan. O Renan já gravou vários episódios com a gente aqui, e o Renan também é negro. E aí o Renan, ela contou isso pra ele, o Renan virou e falou, é assim que eu me sinto em todos os lugares. Exatamente. Saca? Exatamente. Daí a gente, falou, nossa, velho, agora entendi. Saca? Às vezes a empatia só vem quando você passa por uma situação igual, né? Infelizmente, para a maioria das pessoas é assim que acontece. É muito difícil, né? A gente acha que nós somos empáticos, mas na real é muito difícil se colocar no lugar de uma pessoa. Às vezes a gente só consegue mesmo, a gente passa por uma determinada situação, né? Que foi esse caso que você contou, ou através do diálogo. Mas, infelizmente, a maioria das vezes o processo empático ocorre quando você passa por uma situação. A empatia, eu acredito, né? Eu falo por mim mesmo, a empatia é uma coisa muito difícil de ser Não, esse exemplo que eu dei, ele... eu acho que eu tenho uma empatia legal, mas quando ele deu esse exemplo, eu falei, caralho, velho. É um choque doido, velho. Porque é uma perspectiva que você não tinha. E você começou a ter e você fala, caraca, que loucura, velho. É legal, né? Porque quando a pessoa passa por isso, ela começa a ter uma compreensão muito maior. Você presta atenção em coisas diferentes. Exatamente. A compreensão, né, em cima de uma pessoa acaba sendo muito maior. A gente teve um evento, quando a gente foi organizar aqui o Jungle Girls, uma das participantes perguntou pra Rafa se a gente tinha alguém na organização que era da comunidade afro. E a Rafa, como assim, sabe? Porque pra Rafaela
somos todos iguais, né? Aí eu lembrei a Amanda, né, lá da comunidade. Aí isso me fez pensar, sabe, o quão é importante você ter representatividade, assim, pra gente, sabe, nossa colega, nossa amiga e tal. Mas pra outra pessoa é uma referência, é um negócio que vai puxar ela pra fazer um negócio diferente. Pra mim, assim, quando ela me perguntou isso, sabe quando você não pensa? Nem, a Amanda ela é negra, mas eu, ok, e daí, né? É uma pessoa como qualquer outro, colabora com a comunidade, com todo mundo, né? Não é mais nem menos por causa disso. Sim. Né? Às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas, às vezes elas dão, não sei, parece que isso é tão importante, né, que acaba virando o principal. E não é, você tá apagando a real qualidade da pessoa, o interesse que ela tá ali, o engajamento, né, o conhecimento dela, a vontade dela estar ali. Não, a pessoa está ali porque ela é uma representante de uma comunidade, ela está ali porque ela tem uma carreira específica. E assim, eu reconheço que às vezes esse tipo de pergunta, ela vem porque a pessoa já sofreu algum preconceito prévio, né? Então ela acaba tendo isso como uma base de pensamento dela. Sim. Tipo, será que eu vou ser bem-vinda nesse lugar? Será que eu vou ser bem-vinda? Né? Então é realmente isso que você comentou. Às vezes a gente não consegue se colocar no lugar enquanto a gente não passa pela emoção das pessoas. Assim como a Marília comentou, isso é importante pra ela, né? Porque provavelmente ela realmente já sofreu algum tipo de preconceito em relação a isso. Sim, e tem muitas comunidades que a gente vê que não são tão diversas e a gente não se sente à vontade de estar naquele lugar, sabe? Eu, como mulher negra, eu gosto de me sentir representada, de ter representatividade. Por exemplo, o Minas Programa, que é uma comunidade que eu fiz o curso, o foco delas, assim, a maioria são para mulheres negras, eu acho sensacional. Eu tenho uma mentora, que é a Marili, a gente se encontra de 15 em 15 dias e a Marili foi fundamental na minha vida, assim, para eu estar onde eu estou, porque é ela que me ensinou muitas coisas técnicas que eu sei. Então, assim, é importante. Eu tenho a Keila, que é da Talk to Works também, eu sigo ela loucamente e eu me vejo representada por ela, porque ela é uma mulher importante, ela sabe muito de Angular, eu falo, poxa, eu quero ser igual ela. Então é importante, sim, a gente ter essa representatividade e a gente mostrar para outras meninas negras, poxa, que legal, eu tô na organização de uma comunidade, elas também podem estar. Não é um ambiente que é majoritariamente branco. E eu entendi esse ponto de fala que você comentou, que o Renan falou, porque eu me sinto assim muitas vezes, diariamente, assim, eu tô no meu local de trabalho, às vezes, eu não sei se a pessoa tá me admirando de eu estar ali ou se ela tá achando uma afronta eu estar ali, sabe? É muito complicado. Então só quem sente na pele pode dizer isso. É um local de fala que eu acho que é bem nosso, assim, sabe? Quando o Renan falou isso, eu fiquei uns dias pensando e daí eu falei, cara, vamos almoçar. Porque eu quero conversar com você em como a gente pode, sei lá, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? E, cara, a gente começou a conversar e a gente foi cavando coisas de, tipo, um problema muito grande, assim, muito maior do que eu tinha o sonho de que fosse. Então, tipo, é um negócio que é doido de você pensar, sabe? Porque até você ter um exemplo bom que nem esse, bom no sentido de que te faz ter uma perspectiva diferenciada, você não pensa nisso. E depois que você teve, é legal você pensar e falar, putz, será que eu tô fazendo isso, causando isso, onde eu posso melhorar? Então você que tá escutando, reflete um pouco sobre isso também, sabe? Sim. Questão de referência, sim, eu não tenho tantas referências femininas. Eu tive bastante por causa da Beatriz, foi ela que me sugou pra esse mundo e me fomentou também, me ajudou a continuar a não desistir. Não tenho muito, assim, referência feminina tecnológica, assim, mas na ciência, porque eu sempre gostei muito de ciência. E aí o meu tech lead lá na Sherpa, assim, falou isso pra mim: cara, se não tem referência, seja ela, vá atrás. E é um desafio, assim, muito grande, assim, eu tá na minha empresa, de as pessoas irem atrás de mim pra tirar dúvidas, irem atrás de mim pra pedir auxílio, pra perguntar coisas, pra ajudar com problemas. É muito incrível, assim, é bizarro, porque você tem que aprender muita coisa, é muita pressão, mas tem uma resposta tão boa, assim, de você virar a referência. É muito bacana isso. Sim, e aqui eu vou aproveitar um gancho e dar spoilers pra... A gente no Labs tem um monte de gente que tem exemplos de vida muito legais, histórias muito legais pra compartilhar, que, putz, a gente saiu de uns lugares e chegou onde tá hoje e vai chegar ainda em outros lugares. E esse ano a gente vai fazer
algumas coisas para mostrar isso. A gente vai fazer material com vídeo, vai gravar com a galera aqui, para contar um pouco dessa história da galera que tá aqui, sabe? Pra expor um pouco de que, aqui a gente tem espaço para todo mundo e a gente só talvez não tá falando isso direito pra galera. E tá pecando em alguns lugares e a galera também não tá dando feedback pra gente poder melhorar. Então... Olha, eu tenho uma inspiração, tá? Mas não é da área de tecnologia. Eu comecei a trabalhar, né, de 16 no supermercado, depois eu trabalhei no escritório como secretária, né, trabalhava como exterior. E nessas empresas, todas as líderes que eu tive eram mulheres. Eram mulheres que já tinham bastante experiência, já tinham passado por muita coisa na empresa onde elas estavam, né? Então, meu início de carreira, que não iniciou na programação, né? Meu início de carreira foi das áreas, as minhas líderes foram mulheres. Eu admirava muito elas pela confiança que elas demonstravam, na forma como elas lidavam com o problema e principalmente pelo senso de justiça que elas tinham em lidar com isso. Né? Então, assim, a sua referência, né, posso passar, né, para quem está ouvindo, que a sua referência não precisa ser exatamente uma pessoa que faz aquilo que você está fazendo. A sua referência pode ser qualquer pessoa. Como líderes femininas, assim, eu tenho uma referência muito forte de líderes que eu tive, né, antes de entrar na área, que por uma questão de postura mesmo, de como que elas resolviam as coisas, eu acabei pegando um pouco do que elas faziam. Isso foi legal. Legal. Minha família também sempre foi muito matriarcal. Minha avó, minha mãe, minha tia. Eu sempre admirei o fato delas nunca perderem, sabe, o jogo de cintura. Eu sempre achei legal. Minha mãe é professora. Atualmente ela tá trabalhando como coordenadora numa escola. Eu sempre achei incrível ela conseguir lidar com 1000 alunos numa escola só abrindo a boca, sabe? Ela ter um controle que outras pessoas, assim, não têm. Então eu sempre achei incrível o fato dela conseguir coordenar a casa sozinha, coordenar a escola sozinha, mudar a vida de tantos alunos, tantas crianças. Então, ela não é programadora, ela nem gosta muito de exatas, mas eu sempre tive isso como uma referência, sabe? De eu quero também ter o controle no sentido mais positivo, né? Não de ser control freak, mas de ter uma posição de respeito, sabe? Eu acho que no fim a gente quer trabalhar pra fazer a diferença e ser respeitado, sabe? Do que a gente fala e sabe? Não, você tá falando um negócio, mas eu não vou ouvir e vou ouvir outra pessoa, porque eu acho que você não é respeitado. Isso é bem legal. E pelo fato de ter um background científico, assim, eu sempre curti muito cientista, assim. Tem muita cientista mulher que fez muita coisa legal. Na própria programação a gente tem muitos nomes, né? A Marie Curie sempre foi uma inspiração muito grande pra mim. Eu sempre me espelhei muito nela. Eu cheguei a falar isso no Jungle Girls, que hoje em dia, por mais que seja difícil, a gente fala sobre os obstáculos da mulher. Antigamente era tão mais difícil que o pai dela teve que usar os argumentos dele de conhecimentos para colocar a filha dela na escola, colocar ela na faculdade. E era muito difícil, porque ela era a única no curso. E ela não tinha como fazer algumas coisas, as pessoas deixaram ela de lado. Então ela teve a ajuda de um professor que acabou virando o marido dela, o Pierre Curie. É muito incrível, sabe? Porque hoje em dia a gente tem muita facilidade. Então não se deixe abater por causa disso. Use das experiências das nossas colegas, da nossa comunidade. Hoje, por mais que seja difícil, é bem mais fácil do que um dia já foi. Então, esses nomes da história me impactam bastante, assim, falando de um nome mais comum, que é a Ada Lovelace, que é a filha do Lord Byron, assim. Acho que as pessoas conhecem mais o Byron, por ele ter sido poeta, do que pela Ada, sabe? E ela é considerada uma das primeiras programadoras, sabe? Foi a primeira pessoa no mundo a desenvolver algoritmos que funcionassem em máquinas. Uhum. Né? É uma referência extremamente forte. Foi uma mulher. Uhum. Quão incrível isso, sabe? Sim. Muita referência. Sim. Verdade. Eu vejo como referência, falando, como a Marília disse, a parte familiar também é muito importante pra gente. Eu fui criada por mulheres, né? Pela minha avó, pela minha mãe. Minha casa sempre foi só de mulheres. Até cachorro, tartaruga, gente, sempre foi feio. Hoje sou só eu e minha filha também. Então eu acho que é muito importante. Minha mãe me apoia em tudo que eu falo. Mãe, vou fazer um curso de não sei o quê. Vai, ela escuta, eu posso falar 1000 vezes o dia inteiro que ela escuta. Tá sempre ali me apoiando. Eu tenho muitas referências, mas eu gosto muito de pegar gente que é gente como eu, assim, sabe? Que veio muitas vezes de uma condição não tão legal, porque eu sou do Capão Redondo, hoje eu moro em Guarulhos, mas eu sou do Capão Redondo, gente. Então, assim, eu morei lá até os 23 anos e eu vejo como uma conquista, assim, a minha vida, sabe? Porque muitas das meninas que cresceram comigo, meninas da época de escola, não chegaram
aos pés do que, graças a Deus, eu consegui chegar, sabe? Então eu gosto de pegar pessoas assim e ter como referência, sabe? Como eu disse, eu gosto muito da Keila Menezes, que ela é bem importante na comunidade de front-end. Eu vejo mulheres como a Nina Silva. Eu tenho como referência pra mim, assim, pessoas que vieram de baixo e chegaram em lugares, assim, que muitas vezes a gente não imagina que vai chegar. E eu acho que se ela pode, eu também posso. Eu gosto de ter esse ponto de vista, assim, deles. Esse padrão é bem legal, né? A gente falou da questão da família. Antes da gente começar a gravação, estávamos falando sobre por que as mulheres saíram da ciência da computação. E aí a gente acabou falando que a partir da década de 80, quando as pessoas começaram a ter computadores pessoais, as famílias compravam computadores para os meninos. E a gente está falando da importância da família na representação de uma figura, sei lá, científica, de você ir atrás de algum tipo de carreira, porque a sua família está trazendo para dentro. Então, se você é pai e está ouvindo a gente, estimule seus filhos a, enfim, percorrer algum tipo de carreira que eles gostem. Legal que no nosso Django Girls a gente teve a primeira vez uma aluna de 13 anos, porque o pai dela estava fazendo curso. Caraca. E ela tava lá e uma menina super motivada. Então, por mais que a gente fale de figuras públicas e coisas assim, eu acho que a família tem um papel muito importante, assim, nessa representação. Sim, e eu acho que é legal a gente mostrar para as meninas desde cedo o quanto é fácil para elas aprenderem. Porque, por exemplo, essa menina de 13 anos, ela pegou legal o treinamento, sabe? Nossa. O dia inteiro. Eu digo até pela minha filha, quando ela fez o Python Kids com a Roberta, ela conseguiu entender, sabe? Eu acho que é mais fácil uma adolescente entender do que a gente até, sabe? Então é legal mostrar para as meninas já desde cedo, olha, segue esse caminho se você gostar, porque você vai estudando, quanto mais você vai crescendo, você vai evoluindo, elas vão ter muita facilidade, vão se dar muito bem no mercado, sabe? Teve uma pesquisa da Microsoft, eles encomendaram que as meninas tinham interesse em programação a partir dos 11 e aí nos 15 começava a decair. Sim. Aquelas fases em todas. Então, se você tem interesse, continua tendo interesse, vai atrás, ajude seus colegas também, seus filhos. Amanda, poxa. Se você é bem jovem, é menino e não tem um comportamento nocivo, saca? Ajuda e, tipo, faz junto essas coisas, porque é legal, sabe? Se você é novinho, você ainda pode mudar com a sua geração aí o que vai vir. Então faz parte desse público que vai mudar, sabe? Ou se você é garota e não gosta de programar, não tenha preconceito contra garotos ou garotas que gostam de programar, porque... Não tenha preconceito, zero, mas... De fato, é bem chatinho. Mas enfim, acho até legal, assim, Amanda comentar o fato de ela trabalhar no nosso mercado de tecnologia sendo mãe, assim. Como é pra você esse fator? Como foi pra você quando você teve a Lili pequenininha? Como as empresas levam isso? Olha, hoje em dia ainda tem muita empresa que você vai fazer uma entrevista que a primeira coisa, o que você vai fazer com seu filho se ficar doente? E isso, assim, é muito complicado, sabe? Vou fazer o quê, gente? Pôr na barriga de volta? Se ela ficar doente, eu vou levar ela no hospital, sabe? Não tem... Que tipo de pergunta é essa? Então, assim, hoje onde eu tô, graças a Deus, não tive esse problema. Eles são bem flexíveis. Às vezes, se eu preciso ficar remoto, eu posso ficar com a minha filha. Eu acho que vai muito da nossa área. Antes, quando eu trabalhava na área comercial, eu não tinha essa flexibilidade que eu tenho hoje. Minha filha não tá legal, vou ficar remoto. É bem legal. Eu acho que é uma vitória pra mim. Eu adoro ficar remoto, assim, sabe? Eu consigo fazer a matrícula dela na escola e depende muito da cultura da empresa, sabe? Entende que tem uma mãe ali, que às vezes ela vai precisar se ausentar, sim, mas se ela tá cumprindo o papel dela com responsabilidade, dá essa oportunidade para essa mãe, entendeu? E eu digo mais por ser mãe. Eu vou admitir, assim, que eu morei com a minha mãe até o ano passado. Quando eu morava com a minha mãe, eu não era tão responsável do quanto que eu moro sozinha. Eu preciso daquele emprego. Então, assim, eu moro sozinha e eu tenho uma boca para alimentar. Então, eu tenho que ser responsável. Duas, né? Exatamente. A minha também. Eu preciso comer também. Então, assim, eu preciso daquele emprego. Eu vou ser responsável. Eu não vou ficar me ausentando por qualquer besteira. Sim. E, então, assim, eu acho que a empresa tem que dar, sim, uma chance pra essa mãe, sabe? Todo mundo tem mãe, né, cara? Pelo amor de Deus. Todo mundo é filho, todo mundo é filho. É muito importante ter a mãe perto. Exato, todo mundo já foi filho, né? É filho. E não são. Eu vejo muito isso em empresas grandes. As empresas grandes estão incluindo, sim, as mães. Mas tem muita empresa pequena que não é assim, não pensa assim. Já descarta
a mãe, logo de princípio. Esses dias em um grupo que eu tô de mulheres, uma colega perguntou: gente, vocês colocam no currículo que vocês têm filho? Eu falei, claro, na primeira linha. Aí a outra, eu não ponho não. Eu falei, eu ponho porque se a empresa já tirar meu currículo dali só pelo fato de eu ter uma filha, já é um local que não é pra mim estar. Perfeito. Então eu acho que a gente tem que pôr sim. O processo seletivo é de mão dupla, né? Exatamente, é uma via de mão dupla. Se eu não falei que eu tenho uma filha, eu vou falar na hora, a empresa já vai me excluir dali. Sim. Se for uma empresa que não tá de acordo, entendeu? É isso que muitas empresas não entendem. Não é só a empresa que está escolhendo o profissional, é o profissional que também está escolhendo. Sim, com certeza. Exato. Não só no processo seletivo, mas depois que você entrou e enquanto você estiver lá também. Exatamente. Porque ao longo do caminho você pode falar, putz, eu não quero mais fazer parte disso. Não tô mais com a energia que essa empresa precisa pra fazer alguma coisa, sabe? Então é esperado. Isso dá um medo, às vezes, de trabalhar como desenvolvedora e, poxa, eu às vezes fico com medo de ter um filho porque, sei lá, vou ser demitida depois que eu voltar da maternidade, sabe? Como, se você puder dar uma dica ou algum conselho pra quem estiver ouvindo. Olha, eu vou te falar que esse é um medo meu também. A minha filha já tem 12 anos. Tem horas que eu penso muito assim, nossa, será que eu quero outro filho, gente? Porque, infelizmente, quando a mulher ganha neném, aí já tem aquele pensamento, né? Poxa, durante uns 2, 3 anos já é uma mulher improdutiva. Não é uma mulher que eu vou poder promover agora, porque ela vai ter que faltar pra ir no médico, ela vai ter que faltar por escolinha. Então, assim, é um medo que eu acho que todas nós temos. Eu acho que depende muito da cultura da empresa. Eu, hoje em dia, cheguei num ponto da minha vida que em qualquer lugar que eu for me aplicar, qualquer lugar que eu for trabalhar, eu quero saber como que é a cultura, os valores dessa empresa, Sim. sabe? Se eles não vão me julgar pelo meu lado familiar, por eu ter uma filha, eu acho que é importante. Mas eu não vou dizer pra você, não tenha filhos. Claro, você tem que ter uma filha, assim, um filho é importante pra você. E você não ficar se limitando a isso, sabe? Deixa acontecer. Você tem um potencial técnico legal, você trabalha, já tem experiência. Eu acho que uma empresa bacana vai sim te querer, você tendo filho ou não. Tem uma empresa que eu gosto muito, que é a Talk2Works. Eu vi no Facebook uma postagem que um tempo atrás eles contrataram uma mulher que estava grávida de 9 meses, cara. E eu acho que é sensacional. Então, são nesses lugares que a gente tem que estar, sabe? Eles contrataram, ela ganhou o neném logo depois, tirou a licença dela numa boa, continua trabalhando lá, sabe? Então, eu acho que é nesses lugares a gente tem que pensar bem onde que a gente vai pisar e um filho não vai mudar nada. Não. Claro, muda, mas assim, muda muito, mas não vai mudar o nosso lado profissional, sabe? Fora que não faz sentido as empresas pensarem dessa forma também em relação às mulheres, né? Porque hoje em dia a mulher e o homem estão no mercado de trabalho. Hoje criar uma criança é o papel dos dois, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Mas assim, hoje a gente fala bastante sobre isso e, cara, hoje realmente a gente cobra isso, que isso realmente aconteça, né? É que no passado, né, a gente tinha esse cenário de mulher ficava mais em casa. Sim. Né? Hoje, os dois revezam, né? Por exemplo, eu te dou um exemplo como hoje. Hoje, um dos nossos desenvolvedores, hoje e ontem, né, e amanhã, ele lá liberado um home office uma vez por semana, né? E ele pediu pra ficar home office com 3 dias seguidos, porque a esposa dele deu problema e não tem ninguém pra deixar a filha, e ele vai ficar em casa com a criança. É um pai, né? Fazendo papel de pai. E tudo bem, né? Hoje em dia, os dois estão no mercado. E não faz sentido nem as empresas pensarem sobre isso em relação às mulheres, sendo que os homens também precisam se ausentar às vezes para poder cuidar do filho, né? Ou da filha. Ou hoje... da casa, ou da esposa. Exatamente, ou da esposa, né? Ou a esposa precisa acompanhar o marido no hospital, alguma coisa assim, né? Família é família. Então, eu acho que também esse preconceito, né, que as empresas podem ter em relação às mulheres é completamente sem sentido hoje. Sim. Num mundo onde tanto homens quanto mulheres dividem atividades, nos casais de atividades. Sim. Eu vou um pouco além e eu falo pra você não olhar só as empresas. Olha as lideranças, porque as empresas... Você sai de uma empresa por causa da liderança, no geral. Não por causa da empresa, como um todo. Então... Presta atenção nisso, saca? Você vai conseguir conversar no processo seletivo lá e saber umas coisas aqui e ali que podem ser importantes pra você e você não vai abrir mão de jeito nenhum. Então, pode perguntar esse tipo de coisa. É aquela questão, né? Somos todas pessoas. Então. É isso. Isso. Eu acho que é legal também as empresas começarem a aceitar a cultura que um homem vai chegar, olha, tem uma reunião do meu filho, eu vou. Porque é engraçado, assim, eu digo pela minha filha, todas as reuniões que eu vou dela, eu só vejo mulheres, gente. Eu só vejo homem na festinha de Dia dos Pais. O ano inteiro é só mulher, sabe? Então é normal um cara chegar, olha, amanhã eu vou chegar mais tarde porque é uma reunião do meu filho. Amanhã eu vou chegar mais tarde porque eu vou levar meu filho no médico. Tem que ter essa troca de responsabilidades também, eu acho que é bem legal. Bom,
A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô como @bfgouveia. Eu sou a Marília, estou no LinkedIn, eu acho que é Marília Moraes. Bom, eu tô no LinkedIn como Amanda Silva Dev. Eu também estou no LinkedIn como Rafaela S. Saconi, vocês. Hoje vocês encontram o Jungle Girls tanto no LinkedIn como no Facebook. É legal vocês procurarem Jungle Girls São Paulo. Tem o e-mail, Sim. sãopaulo@jungle.girls.org. Pode mandar lá mensagens. Nosso último evento foi em 2019, então aguardem mais informações dos próximos eventos. Podem entrar em contato conosco. Boa, legal. Tem também o tutorial, né? Para quem quiser aprender Python e Django, né? O tutorial é muito falado, né? Muitas pessoas que entram lá na empresa comentam: eu aprendi Django com o tutorial da Django Girls, né? Eu diria que é o melhor tutorial que a gente disponibiliza. Boa. Bom, é isso aí. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera.